Boa noite. Sejam todos bem-vindos à live de hoje, que a gente vai falar sobre compulsão alimentar. Quando que o pé na jaca pode se tornar um transtorno, uma doença? Bem, meu nome é Karen, eu sou médica nutróloga e eu vou apresentar hoje para vocês algumas condições que os pacientes aparecem e que está associada à compulsão alimentar, e também, no final, a gente vai ver dicas de como lidar com isso e como melhorar isso. Bom, eu estou vendo que tem bastante gente entrando, muito obrigada pela presença de todos, e já vou adiantando que no final, se vocês ficarem aqui, a gente vai tirar várias dúvidas, então por favor, mande suas perguntas durante a live, que no final eu vou responder. Tudo bem? Eu percebo que eu tenho vários pacientes que eles chegam no consultório falando que quando acordam de manhã, eles dizem, tá, hoje eu vou conseguir, hoje eu vou me alimentar melhor. E aí se alimentam bem no café da manhã, fazem até um lanche da manhã, almoço, comem direitinho, e aí vai chegando mais para o fim da tarde, e esses pacientes, eles começam a apresentar uma vontade voraz de comer, uma necessidade, e muitas vezes eles acabam comendo em excesso. Bom, mas e quando que esse enfiar o pé na jaca pode ser um transtorno, ou pode ser grave, eu preciso procurar ajuda? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é um episódio de compulsão alimentar. Um episódio, ele tem um tempo limitado. Então, é um excesso alimentar que ocorre geralmente num período de 1, no máximo 2 horas. Mas e o que é esse excesso? Tem gente que acha que simplesmente repetir a sobremesa já é uma compulsão alimentar. Não, isso não é uma compulsão alimentar. Compulsão alimentar, a quantidade é que a pessoa ingere muito mais do que uma pessoa normal comeria num curto espaço de tempo. Então, eu tenho alguns pacientes que comem uma barra de chocolate grande inteira, uma caixa de bombom inteira, um pacote de biscoitos, que era para a família toda, a pessoa ingere tudo de uma vez. Geralmente, a pessoa, eu percebo nos pacientes que eles só conseguem parar quando termina o chocolate, quando termina o pacote. Bom, eu estou trazendo para vocês o que falam os critérios de diagnóstico de compulsão alimentar. Então, além disso, de saber o que é um episódio de compulsão, muitas vezes esses episódios eles vêm associados com mais 5 critérios. Então, o primeiro deles é a sensação de falta de controle. Eu tenho alguns pacientes que falam até que parece que eu saio fora do corpo, nem parece que sou eu comendo. Então a pessoa tem uma sensação de perda de controle, que não vai conseguir parar de comer quando quer. E outra coisa é a rapidez. Geralmente esses pacientes acabam ingerindo grandes quantidades de alimento muito rápido. Outro critério que pode ou não estar associado é ingerir alimentos sem estar com fome. Então, a pessoa ingere por outros motivos e muitas vezes nem ela sabe bem o motivo do porquê que ela está exagerando tanto na alimentação. Outro critério interessante é a vergonha. Vários pacientes acabam, muitas vezes, se escondendo para comer. Então, esperam todo mundo ir dormir, ou o pessoal sair de casa, ou não ter ninguém olhando. Então, acabam comendo sem estar na frente dos outros, por vergonha. E o último critério, talvez o que provoque mais sofrimento, é a culpa. Então, esses episódios de exagero alimentar, eles podem estar associados à culpa e até à repulsa
repulsa por si mesmo por ter feito aquilo. Então, depois de comer, a pessoa se arrepende tanto, aquilo dói tanto, que ela às vezes até sente uma repulsa. A compulsão alimentar, ela costuma estar acompanhada de muito sofrimento. Por quê? Porque a pessoa acorda de manhã e diz, tá, hoje eu vou conseguir. E aí chega no fim do dia e ela tem aquele episódio de exagero alimentar e aquele plano que ela tinha feito para o dia foi por água abaixo. Então imagina, várias vezes na semana a pessoa planejar algo e não conseguir. E o pior, fazer o contrário do que tinha planejado. Então isso vai abalando a autoconfiança diariamente. E a pessoa vai ficando cada vez com autoestima cada vez mais baixa. E abalando essa autoconfiança, começa aquela sensação de eu não vou conseguir. Então, nem a pessoa mais acredita. Eu percebo, eu tenho vários pacientes no consultório que eles chegam, assim, nem eles acreditam. Eles falam, ai, doutora, a senhora está acreditando mais do que eu vou emagrecer. É importante entender que a compulsão alimentar tem um nome para isso. Então, isso que eu expliquei para vocês, esses episódios, se eles ocorrem mais de uma vez por semana nos últimos 3 meses, isso pode ser classificado como transtorno da compulsão alimentar periódica. Para afirmar o diagnóstico, você precisa, claro, de uma avaliação médica. Bom, é importante entender que faz parte do grupo dos transtornos alimentares. Então, a compulsão alimentar, ele está lá no manual das doenças, na mesma família dos transtornos alimentares, como anorexia nervosa, bulimia. Às vezes, eu tenho pacientes que acham que a bulimia é simplesmente vomitar depois de comer. Não. Para ser bulimia, o conceito de bulimia o que é? É um episódio de compulsão acompanhado de alguma ação compensatória. Então, a pessoa compensa aquele excesso alimentar a pessoa pode compensar com vômitos, né? Ou vômitos autoinduzidos, ou com laxantes, ou com jejum prolongado, ou excesso de atividade física. Então, existem vários outros mecanismos compensatórios. E aí, quando a pessoa tem esse comportamento compensatório, pode ser classificado como bulimia. Então, o transtorno da compulsão alimentar, ele é da mesma família dos transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. Bom, uma dica de uma das pessoas que me segue foi falar sobre os gatilhos emocionais que podem provocar o exagero alimentar. Então, os gatilhos emocionais, eu percebo que muitas vezes as pessoas têm emoções negativas. E essas emoções negativas podem provocar esse exagero alimentar. É comum os pacientes comentarem, quando eu estou muito ansiosa, eu estou com muita coisa para fazer e medo de não conseguir. Então, aquele sentimento de medo, ele pode, às vezes, ser um gatilho para um episódio de exagero alimentar. Além do medo, às vezes, angústia, tristeza, ansiedade, tédio, existem vários gatilhos que podem provocar um excesso alimentar. E o gatilho mais comum, o que os estudos falam? Mas qual que é o gatilho mais comum para um episódio de compulsão alimentar? É um gatilho físico, a fome excessiva. Uma pessoa que fica muito tempo sem se alimentar, ela acaba ficando com aquela fome muito grande. Na hora que ela vai procurar o alimento, ela costuma procurar aqueles alimentos que vão dar glicose, que vão dar energia mais rápido. E esses alimentos costumam ser alimentos não tão saudáveis. Tipo farinha branca, doce, chocolate. Ninguém tem compulsão com alface e tomate, né? Geralmente a compulsão alimentar, ela está associada a alimentos que dão mais prazer, que ativam as vias de prazer no cérebro. Então, claro, a pessoa está lá com uma emoção negativa, né?
e ela quer aliviar aquela sensação ruim que ela está sentindo. Então, ela procura alimentos que vão trazer um reforço positivo, que vão trazer alguma emoção positiva, mesmo que seja imediata. E geralmente são alimentos que dão muito prazer quando ingeridos, que ativam as vias de prazer no cérebro. Gente, uma das coisas que eu trabalho com os meus pacientes é a gente se permitir sentir aquelas emoções negativas. Então, o que muitas vezes a pessoa procura no alimento? Ela procura uma espécie de anestesia. Ela quer anestesiar aquela sensação ruim que ela está sentindo. E isso acaba só levando a um episódio de compulsão, de exagero alimentar, e esse episódio de exagero acaba sendo seguido por culpa, repulsa por si mesmo. E aí a pessoa acaba ficando mais triste, mais frustrada do que estava antes, porque além dela estar com medo de não conseguir fazer as coisas, por exemplo, que ela tem para fazer, ainda por cima, ela está se sentindo culpada por ter exagerado na alimentação. E quais são as causas mais comuns para surgir um transtorno alimentar, como o da compulsão? A causa mais comum para o surgimento de uma compulsão alimentar é dieta. Então, a maioria dos transtornos alimentares, da compulsão alimentar, começou com uma dieta. Então, uma dieta muito restritiva, ela pode levar a um estímulo nos centros de apetite no cérebro. Então, por a pessoa estar restringindo tanto a alimentação, né, o cérebro não gosta, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem um instinto de sobrevivência. Então, quando ele percebe aquela redução drástica na quantia de alimentação, essa restrição pode acabar levando a um superestímulo nos centros de apetite e a um exagero alimentar. Então, se a gente for ver, muitas vezes a causa inicial, o que deu origem ao problema, é biológica. É uma causa que até a pessoa não tem escolha. Então, quando começou, a pessoa não escolheu comer. Foi os centros de apetite dela que pediram tanto, e muitas vezes eles são mais fortes do que nós. Só que o que acontece? Com o tempo, aqueles episódios de exagero alimentar, eles vão carregando uma emoção. Então, a pessoa começa a carregar o medo de ter um descontrole alimentar, começa a carregar a culpa por ter exagerado e aquela relação com a comida começa a ficar muito bagunçada. Então, a pessoa começa, mas eu acho que eu não posso isso. Mas eu acho que... Eu já tive uma paciente minha que ela disse que antes de botar o quindim na boca, ela já tinha uma sensação ruim. Então, ela não se permitia nem ter o prazer daquele alimento e já tinha uma sensação ruim. Por quê? Porque ela em algum momento teve esses episódios de compulsão, acabou bagunçando a relação com a comida, e quando isso acontece, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda para encontrar de novo um caminho para se relacionar melhor com a comida. Outra causa de compulsão alimentar são simplesmente outros transtornos psiquiátricos, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né? Entre outros. Por isso que é importante sempre procurar um médico para fazer uma avaliação. Agora eu vou falar um pouco, a gente já falou bastante de problema, né? Eu sei que quem tem compulsão alimentar e está ouvindo carrega esse sofrimento por sempre dizer que quer controlar a alimentação e no fim do dia acaba não conseguindo. Agora eu vou falar um pouco sobre dicas de como lidar com isso. Como lidar com a compulsão alimentar. A primeira dica é permita-se. Permita-se sentir as emoções. Quando a gente engole as emoções, às vezes a gente acaba, né, engolindo a comida para anestesiar aquelas emoções. Então, permita-se sentir tristeza. Se precisar, vai no quarto e chora. Mas não vai comer. Permita-se chorar, permita-se ficar triste, tá tudo bem. Vai passar, uma hora a tristeza vai passar.
Se você comer, vai se sentir mais culpado e depois vai se sentir pior. Então, a minha primeira dica é permita-se. Bom, e a outra dica é, o pessoal fala bastante no comer mindful, né? O que que é isso? É comer com atenção plena. Então, quando você se permitir comer, coma de verdade, sentado à mesa, confortável, sem distrações, sem televisão, sem celular, sem estar sentado no sofá. É muito difícil. Olha, eu já perguntei para vários pacientes meus. Eu nunca vi alguém ter uma compulsão alimentar sentado tranquilo na mesa, sem distrações. Geralmente é na frente da TV, é no celular, é no sofá. Então, permita-se sentar à mesa e saborear a refeição. Mesmo que você decida, tá, não aguento, eu vou comer um chocolate, não aguento, é uma necessidade, tudo bem. Então, pega aquele chocolate, coloca o chocolate num prato, senta com calma e degusta. Degusta, sente o sabor, sente aquele alimento derreter na boca, mastiga devagar. Isso costuma ajudar muito a controlar a alimentação. A maioria dos meus pacientes que consegue fazer isso percebe que come bem menos. Outra coisa é coma quando você sentir fome. Então, não é necessário, como eu já falei em outras lives, comer de 3 em 3 horas. Você não precisa marcar no relógio. Você pode comer quando começar a sentir fome. Mas não espera aquela fome exagerada. Porque essa fome, ela não vai permitir você fazer boas escolhas alimentares. Ela vai querer o que for mais prático, o que vai dar energia mais rápida, e a gente acaba, muitas vezes, escolhendo mal. Então, evite ficar com essa fome tão grande. Procure fazer lanches equilibrados e saudáveis. A outra dica é a atividade física. A atividade física, ela libera hormônios e neurotransmissores, que são substâncias que tem em volta dos nossos neurônios, que promovem sensação de bem-estar, de prazer. Então, a atividade física, ela contribui para, como se fosse preencher essa sensação de prazer, e isso acaba diminuindo esses desejos e essas necessidades alimentares. Eu tenho alguns pacientes, até que eu já ouvi me dizer, que eu pergunto assim para os meus pacientes, tá, e além de comer, o que mais te dá prazer? E a pessoa fica aquele cri na sala, sabe? A pessoa nunca parou para pensar no que ela gosta de fazer. Ela sabe que ela gosta de comer e pronto. Ela não sabe se ela gosta de namorar, se ela gosta de sair para passear, se ela gosta de ligar e telefonar para uma amiga. Ela não sabe o que dá prazer. E às vezes o corpo acaba precisando dessa sensação e acaba procurando no único lugar que ele sabe, na comida. Então, procure outras coisas que te dá prazer, porque senão vai ser só a comida que vai te dar colo, carinho, prazer. Pode. Se está precisando de colo, procura colo mesmo, pede colo para alguém. Não vá lá pedir colo para comida. Não é uma boa escolha, porque não vai te aliviar. Você vai precisar de mais colo depois. E, bom, tá bom, doutora. Eu já tentei fazer tudo isso que a senhora disse, e mesmo assim eu continuo com esses episódios de descontrole alimentar. Tá. E depois que eu comi, o que eu faço? Agora eu já comi, né? Tem gente que sofre tanto que vai lá até e vomita, né? Que vai lá e faz alguma coisa para compensar de tanto sofrimento que está sentindo. Bom, a minha primeira dica, se você já comeu, o episódio já passou, perdoe-se. É importante aprender a se perdoar, aprender a entender as próprias falhas. Nem todo mundo é perfeito e você vai falhar. Toda mudança, mesmo que você diga, eu vou mudar, é a partir de hoje, mesmo assim, toda mudança envolve recaídas. Então, essas recaídas fazem parte do processo. Então, se você
exagerou, percebeu que teve um episódio compulsivo, perdoe-se. E e daí? Me perdoei. Tá, mas continuo me sentindo mal. É normal se sentir mal depois de um episódio de exagero alimentar. Não há nada que você vá fazer para conseguir aliviar muito isso. Para mim, o que mais funciona é aprender com essa falha. Então, você falhou, ok, ninguém gosta de errar, mas vamos olhar para essa falha com carinho e com sabedoria. Então, olha para trás, tá? Por que será que eu tive esse episódio de exagero alimentar? O que eu estou fazendo? Fiquei muito tempo sem comer, ou pensando bem, hoje o dia foi muito pesado no trabalho, né? Eu não me permiti descansar em nenhum momento, tô cansado, tô estressado. Permita-se olhar para trás e compreender qual foi o gatilho que te levou até esse episódio e pensar num novo caminho. Tá, então próxima vez que eu ficar muito cansada, eu vou parar aqui que deu pausa aqui no vídeo. Pessoal do Face, eu tive que parar por causa do Instagram. Bom, a gente estava falando então sobre o perdão e sobre como lidar com. Tá, já foi, já enfiei o pé na jaca, já foi. Não adianta também olhar para trás e dizer, tá, não adianta chorar o leite derramado. A gente fica triste, é normal, mas vamos olhar o que te levou a comer. Qual foi o gatilho que te levou? Foi cansaço? Tá, então o que você vai fazer para descansar a próxima vez e não vai comer? Então, tá, o que eu vou fazer diferente de comer? Então, procure outros caminhos, outras estratégias para colocar no lugar da comida quando você se sente cansado. E assim, toda vez que você olhar para trás e conseguir aprender, você vai estar dando um passo à frente na mudança para melhor. Gente, é importante perceber que o transtorno de compulsão alimentar periódica é uma doença, né? Tá no manual de doenças médicas. Então, se você perceber que não está conseguindo, procure ajuda, procure um médico. Às vezes é necessário um medicamento por um período, né? Associado a uma mudança alimentar, a uma mudança de comportamento. Muitas vezes a gente pede ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Junto com a terapia de mudança alimentar. Então, permita-se também procurar ajuda. Afinal, sempre a gente consegue sozinho, tá tudo bem, não é mesmo? E antes de eu estou começando a encerrar a live, antes de eu começar a responder as perguntas, eu quero avisar vocês então sobre o programa Mudando para Emagrecer. Esse programa ele foi pensado para auxiliar as pessoas a melhorar a sua relação com a comida. Então, o programa tem essas estratégias que eu falei hoje para vocês na live e muitas outras para ajudar a melhorar essa relação. E se você quiser saber mais, a gente tem um e-book. Esse e-book é gratuito, você pode baixar e começar a estudar mais sobre isso. Afinal, conhecimento é poder. Quando você aprende mais sobre os comportamentos, você consegue dar uma direção melhor para as suas mudanças. Então, fica a minha dica, baixe o nosso e-book. Tem o link na bio, tá? E tem também no nosso site. E eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas do pessoal, vamos ver. Teve aqui um comentário do Raul Leite, disse, impossível ficar sem comer doces de sobremesa diariamente. Ok, eu tenho vários pacientes que comem uma pequena porção de doces diariamente e consegue manter o peso magro, manter a saúde e ser muito feliz. Então, dependendo do tamanho da porção e qual doce, não tem problema você comer uma porção de doces diariamente, principalmente se for uma pessoa que não tem problema com peso. Então, não vejo problema nisso. Deixa eu ver aqui no Insta.
Ui, entrou bastante gente. Deixa eu ver, teve gente aqui, o Alessandro elogiando. Tá linda, doutora. Obrigada pelo elogio. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Aqui a Isabelle Amaral, que é Nutri, falou sobre os padrões sociais. Eu não sei se ela quis dizer isso, e até é uma coisa que eu percebo bastante, que a pressão pela beleza muitas vezes pode levar a uma compulsão alimentar. Você acreditam nisso? Eu tenho pacientes que são magras, lindas, e às vezes têm compulsão por pressão excessiva para ficar bonita, né? Então, essa pressão excessiva, ela leva a muitas proibições. Então, a pessoa não se permite comer um doce de vez em quando, se proíbe muito. E, quer ver? Ó, fala para você mesmo, tá bom, hoje eu não vou comer doce. É a mesma coisa que dizer, tá bom, eu não vou pensar num elefante cor-de-rosa. O que é a primeira coisa que vem na mente? O elefante cor-de-rosa. Então a nossa mente, ela não enxerga, não lida muito bem com o não, com o negativo. Então, quando eu fico me proibindo, eu fico dizendo, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Pronto, aí dá mais desejo de comer exatamente aqueles alimentos que a minha cabeça se proibiu. Então, muito cuidado com essas proibições excessivas e essa pressão pela beleza. Aqui o Hugo comentou sobre a restrição. Exatamente, a restrição, a dieta muito restritiva é uma das principais causas de transtorno de compulsão alimentar. A Winstafit elogiou, falou ótimo. A Thaisa mandou oi, gente, um monte de gente. Ó, a Jaqueline comentou, remédios podem ser úteis no caso de compulsão alimentar, e isso, como eu disse agora no final da live, sim, muitas vezes é necessário o tratamento medicamentoso, até para tirar a pessoa desse ciclo negativo, né, de tô triste, como? Aí como muito, fico mais triste, aí me culpo, e aí como mais, e a pessoa entra nesse ciclo, às vezes é necessário um medicamento, claro, conforme a avaliação do médico. É isso. O meu irmão lá de Londres, o Léo, mandou oi. Oi, Léo. Tudo bem? A Janine mandou um elogio, dizendo ótimas dicas, estou amando. Obrigada. Isso, até ela comentou, eu sou muito ativa, minha dificuldade é ficar em casa. Eu já falei assim num vídeo, existe às vezes a fome e tédio. Então a pessoa ela não sabe lidar muito bem com ficar em casa sem fazer nada, e aí ela começa, vou fazer um lanchinho. Mas eu continuo entediada, claro, né? O lanche não vai aliviar o tédio, precisa fazer outra coisa. Aí você vai lá e come outro lanchinho, e quando vê, acabou beliscando a tarde inteira. Mas esse beliscar em longo período, ele não caracteriza o transtorno de compulsão alimentar. Mesmo assim, ele deve ser tratado, tem que procurar ajuda, porque acaba atrapalhando muito um processo de emagrecimento. Eu estou recebendo vários elogios da Luísa, da Jaqueline. Muito obrigada, gente. Estou feliz que vocês estão curtindo a live. Aqui a Nara perguntou como controlar a vontade de comer chocolate. Então, Nara, eu vou te convidar para te assistir esse vídeo ao vivo, a live, desde o início, que aí eu dou umas dicas de como lidar com esse episódio, com esses desejos alimentares. Eu até usei o chocolate como exemplo. Acho que essas dicas vão funcionar para ti. Gente, muito obrigada pelos elogios. Eu vi que o pessoal curtiu bastante. Obrigada pela presença. Adorei estar aqui com vocês. E mande suas dúvidas essa semana. Eu vou procurar aí tirar todas as dúvidas do pessoal. Obrigada de novo. Um abraço. Até o próximo vídeo, a próxima live. Boa noite.